A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Um Tempo Diário com Deus. Separe este momento para ouvir a palavra, fortalecer a sua fé e sentir a presença do Senhor. Hoje vamos meditar na palavra de Deus dentro do propósito lendo a Bíblia em um ano. Prepare o seu coração, Deus tem algo poderoso para falar com você hoje. A leitura no Velho Testamento se encontra em Números, capítulo de número 32 e versículo de número 1 ao capítulo 33 e versículo de número 39. As tribos a leste do Jordão. As tribos de Ruben e Gade possuíam rebanhos enormes. Por isso, quando ouviram que as terras de Jazar e Gileade eram adequadas para os rebanhos, foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos outros líderes da comunidade e disseram: Vejam, as cidades de Atarode, Dibã, Jazar, Ninrá, Esbom, Eleale, Sibna, Nebo e Beon, o Senhor conquistou toda essa região para a comunidade de Israel, e ela é adequada para criar rebanhos, e para nós, seus servos, que possuímos rebanhos. Se contarmos com o seu favor, pedimos que nos deixem ocupar essa terra como nossa propriedade, em vez de nos dar a terra do outro lado do Jordão. Moisés perguntou aos homens de Gade e Ruben: Então vocês querem que seus irmãos vão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que querem desanimar o restante dos israelitas de atravessar o rio para a terra que o Senhor lhes deu? Seus antepassados fizeram a mesma coisa quando eu os enviei de Cades-Barneia para fazer o reconhecimento da terra. Depois que subiram até o vale de Escol e fizeram o reconhecimento da região, desanimaram os israelitas de entrarem na terra que o Senhor lhes dava. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra eles e ele jurou: De todos aqueles que eu resgatei do Egito, ninguém com 20 anos para cima verá a terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, pois não me obedeceram de todo o coração. As únicas exceções são Caleb, filho de Quenezeu, Jefoné, e Josué, filho de Num, pois eles seguiram o Senhor de todo o coração. A ira do Senhor se acendeu contra os israelitas e ele os fez andar sem rumo pelo deserto durante 40 anos, até que toda a geração que havia pecado contra o Senhor tivesse morrido. Mas aqui estão vocês, uma raça de pecadores, fazendo exatamente a mesma coisa, acendendo ainda mais a ira do Senhor quanto a Israel. Se vocês se afastarem dele e ele abandonar o povo no deserto outra vez, vocês serão responsáveis pela destruição de todo este povo. Eles se aproximaram de Moisés e disseram: Queremos construir currais para os nossos animais e cidade para os nossos filhos. Então nos armaremos e sairemos prontamente com os israelitas para a batalha, até que tenhamos levado em segurança para a sua terra. Enquanto isso, nossos filhos ficarão nas cidades fortificadas que construirmos aqui e estarão protegidos de ataque dos povos da região. Se só voltaremos aos nossos lares quando todos os israelitas tiverem recebido suas porções da terra. Não exigimos, porém, terra alguma do outro lado do Jordão. Preferimos viver aqui do lado leste do Jordão e aceitamos esta região como nossa herança na terra. Então Moisés lhes disse: Se fizerem como prometeram e se armadas para a batalha do Senhor,
suas tropas atravessarem o Jordão e continuarem a lutar até que o Senhor tenha expulsado seus inimigos, então poderão voltar quando o Senhor tiver conquistado a terra. Assim vocês terão cumprido seu dever para com o Senhor e para com o povo de Israel. A terra do lado leste do Jordão será sua propriedade da parte do Senhor. Mas se não fizerem como prometeram, terão pecado contra o Senhor e não escaparão das consequências. Construam cidades para as suas famílias e currais para os seus rebanhos, mas façam tudo que prometeram. Os homens de Gade e Ruben responderam: nós, seus servos, seguiremos suas instruções. Nossos filhos, esposas, rebanhos e gado ficarão aqui na cidade de Gileade, mas nós, seus servos, todos armados para a guerra, atravessaremos o rio e lutaremos pelo Senhor, conforme nos ordenou. Moisés deu ordem ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos chefes das famílias das tribos de Israel. Disse ele: os homens de Gade e Ruben estão armados para a batalha e atravessarão o Jordão com vocês e lutarão pelo Senhor, se o fizerem depois que a terra for conquistada. Entregue-lhes o território de Gileade como sua propriedade. Mas se eles se recusarem a armar-se e atravessar o rio com vocês, serão obrigados a aceitar uma porção de terra com o restante de vocês em Canaã. As tribos de Gade e Ruben disseram outra vez: somos seus servos e faremos o que o Senhor ordenou. Atravessaremos bem armados o Jordão até Canaã e lutaremos para o Senhor. Mas nossa porção de terra estará aqui, deste lado do Jordão. Então Moisés distribuiu terras entre as tribos de Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés, filho de José. Deu-lhes o território de Seom, rei dos amoreus, e o território de Og, rei de Bassã, toda a terra com suas cidades e o território ao redor delas. Os descendentes de Gade construíram as cidades de Dibon, Atarote, Aroer, Atarote, Safã, Jazar, Jagbeá, Bet-Nimrã e Bet-Arã, e todos eram cidades fortificadas e com currais para os rebanhos. Os descendentes de Ruben construíram as cidades de Esbom, Eleale, Kiriataim, Nebo, Baal, Meã e Sibma, e mudaram o nome de algumas das cidades que conquistaram e reconstruíram. Os descendentes de Maquir, da tribo de Manassés, foram até Gileade, tomaram posse dela e expulsaram os amoreus que ali viviam. Moisés deu Gileade aos Maquiritas, descendentes de Manassés, e eles se estabeleceram ali. O povo de Jair, outro clã da tribo de Manassés, capturou muitos dos povoados de Gileade e mudou o nome da região para a cidade de Jair. Enquanto isso, um homem chamado Nabo conquistou a cidade de Kenate e as vilas ao redor e deu seu próprio nome à região, chamando-a de Nabo. A recapitulação da jornada de Israel. Este é o percurso que os israelitas fizeram quando saíram do Egito, organizados segundo suas divisões, sob a liderança de Moisés e Arão. Por ordem do Senhor, Moisés guardou um registro escrito de seu progresso. Essas são as etapas da jornada identificadas pelos lugares onde passaram ao longo do caminho. Os israelitas partiram da cidade de Ramsés no 15º dia do primeiro mês, na manhã seguinte à primeira celebração da Páscoa. Partiram triunfadamente à vista de todos os egípcios. Enquanto isso, os egípcios sepultavam os filhos mais velhos de suas famílias que o Senhor havia ferido mortalmente na noite anterior. Naquela noite, o Senhor derrotou os deuses do Egito com grandes atos de julgamento.
Depois de partirem de Ramsés, os israelitas acamparam em Sucote. Saíram de Sucote e acamparam em Etã, à beira do deserto. Saíram de Etã e voltaram para Pi-Haiote, de frente para Baal-Zefon, e acamparam perto de Migdol. Saíram de Pi-Haiote e atravessaram o Mar Vermelho e chegaram ao deserto. Viajaram 3 dias pelo deserto de Etã e acamparam em Mara. Saíram de Mara e acamparam em Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Saíram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. Saíram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. Saíram do deserto de Sim e acamparam em Dófica. Saíram de Dófica e acamparam em Alus. Saíram de Alus e acamparam em Refidim, onde não havia água para o povo beber. Saíram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai. Saíram do deserto de Sinai e acamparam em Quibrote-Ataiava. E saíram de Quibrote-Ataiava e acamparam em Azerote. Saíram de Azerote e acamparam em Ritma. Saíram de Ritma e acamparam em Rimós-Pérez. Saíram de Rimon-Pérez e acamparam em Libna. Saíram de Libna e acamparam em Rissa. Saíram de Rissa e acamparam em Quelata. Saíram de Quelata e acamparam no Monte Sefer. Saíram do Monte Sefer e acamparam em Arada. Saíram de Arada e acamparam em Maquelote. Saíram de Maquelote e acamparam em Taate. Saíram de Taate e acamparam em Tera. Saíram de Tera e acamparam em Mítica. Saíram de Mítica e acamparam em Osmona. Saíram de Osmona e acamparam em Moserote. Saíram de Moserote e acamparam em Bene-Jaquicã. Saíram de Bene-Jaacã e acamparam em Or-Gidgad. Saíram de Or-Gidgad e acamparam em Jotbata. Saíram de Jotbata e acamparam em Abrona. Saíram de Abrona e acamparam em Izion-Geber. Saíram de Izion-Geber e acamparam em Cádiz, no deserto de Zim. Saíram de Cádiz e acamparam no Monte Or, na fronteira de Edom. Enquanto estavam ao pé do Monte Or, por ordem do Senhor, o sacerdote Arão subiu ao monte e morreu ali. Isso aconteceu no 1º dia do 5º mês, 40 anos depois de Israel ter saído do Egito. Arão tinha 123 anos quando morreu no Monte Or. O rei cananeu de Arad, que vivia no Negueb, na terra de Canaã, soube que os israelitas se aproximavam da sua terra. Saíram do Monte Or e acamparam em Zalmona. Nesta passagem, Deus nos ensina que nossas escolhas impactam não só a nossa vida, mas também a vida dos outros. Na leitura do Novo Testamento, em Lucas, capítulo 4, versículo de número 31, e capítulo de número 5 e versículo de número 11, Jesus expulsa um espírito impuro. Então Jesus foi a Cafarnaum, uma cidade na Galileia, onde ensinava na sinagoga aos sábados. Ali também o povo ficou admirado com o seu ensino, pois ele falava com autoridade. Certa ocasião, estando ele na sinagoga, um homem possuído por um demônio, um espírito impuro, gritou: "Por que vem nos importunar, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sei quem é você, o Santo de Deus." Jesus o repreendeu, dizendo: "Cale-se, saia deste homem." Então o espírito jogou o homem no chão, à vista da multidão, e saiu dele, sem machucá-lo. Admirado, o povo exclamava: "Que autoridade e poder ele tem! Até os espíritos impuros lhe obedecem e saem quando ele ordena."
e as notícias a respeito de Jesus se espalhavam pelos povoados de toda a região. Depois de sair da sinagoga naquele dia, Jesus foi à casa de Simão, onde encontrou a sogra dele muito doente, com febre alta. Quando os presentes suplicaram por ela, Jesus se pôs ao lado da cama e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou de imediato e passou a servi-los. Quando o sol se pôs, as pessoas trouxeram seus familiares enfermos até ele, qualquer que fosse a doença. Ao pôr as suas mãos sobre eles, Jesus curava todos. Muitos estavam possuídos por demônios que saíam gritando: "Você é o Filho de Deus." Jesus, no entanto, os repreendia e não permitia que falassem, pois sabiam que ele era o Cristo. Logo cedo, na manhã seguinte, Jesus retirou-se para um lugar isolado. A multidão o procuravam por toda parte, e quando finalmente o encontraram, suplicaram que não o deixassem. Ele, porém, disse: "Preciso anunciar as boas novas do reino de Deus também em outras cidades, pois para isso eu fui enviado." E continuou a anunciar sua mensagem na sinagoga da Judéia. Os primeiros discípulos. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou em um dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: "Agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar." Simão respondeu: "Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente." Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco. Logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: "Por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador." Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado. Assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu, Jesus respondeu a Simão: "Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente." E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. No livro do Evangelho de Lucas, Jesus ensina com autoridade, cura enfermos e realiza pescas maravilhosas. Quando obedecemos à voz de Jesus, o impossível acontece. Na leitura de Salmos, estaremos meditando no capítulo 64, do versículo 1 ao 10. Ó Deus, ouve minha queixa, protege-me das ameaças e de meus inimigos. Esconde-me das tramas dessa multidão perversa, do tumulto dos que praticam o mal. Eles afiam a língua como espada e apontam palavras amargas como flechas. De emboscadas atiram nos inocentes. Atacam de repente sem medo algum. Animam uns aos outros a fazer o mal e planejam como preparar armadilhas em segredo. Quem nos verá? Perguntam. Enquanto tramam seus crimes, dizem: criamos o plano perfeito. Sim, o coração e a mente do ser humano são astutos. Deus, porém, os atingirá com suas flechas e repentinamente os derrubará. A própria língua os levará à ruína, e todos que os virem balançarão a cabeça em desprezo. Quando isso acontecer, todos temerão, proclamarão as obras de Deus e entenderão o que Ele faz. Os justos se alegrarão no Senhor
e nele encontrarão refúgio, e os que têm coração íntegro o louvarão. Deus protege os que confiam nele. A leitura do livro de Provérbios se encontra em capítulo 11 e versículo de número 22. A mulher bonita, mas indiscreta, é como um anel de ouro em focinho de porco. No devocional do dia 21 de março, as tribos de Ruben e Gade pedem para ficar do outro lado do Jordão. E Deus ensina que compromisso com a comunidade importa. Em seguida, o capítulo 33 relembra toda a jornada de Israel, um memorial da fidelidade de Deus mesmo quando o povo falhou. Então vemos que nós não podemos pensar somente em nós. A caminhada com Deus também envolve responsabilidade com os outros. Em Lucas, Jesus ensina com autoridade, expulsa demônios e cura enfermos. Depois chama Pedro, Tiago e João, mostrando que ele transforma pessoas comuns em instrumentos extraordinários. Pedro tentou, trabalhou, se esforçou, mas só teve resultado quando ouviu Jesus. Isso é forte, não é só esforço, é obediência. Quando Pedro obedeceu, um milagre aconteceu. E mais do que um milagre, veio o chamado. Deus não quer só te abençoar, Ele quer te usar. No Salmos 64, mostra que, mesmo quando há ataque e injustiças, Deus vê tudo e defende os seus. Em Provérbios 11, 22, lembra que beleza sem sabedoria não tem valor. Deus olha para o caráter, não para a aparência. Então, em Salmos, Deus nos mostra que nos protege, e em Provérbios, Deus nos lembra que a aparência sem caráter não vale nada. E a mensagem que Deus nos traz é que Deus honra quem permanece fiel, transforma vidas comuns e protege os que confiam nele. E a aplicação dessa palavra, hoje decida ouvir e obedecer à voz de Deus. Não viver uma fé egoísta, cuidar do seu coração e não só da sua aparência física e confiar que Deus está no controle. Vamos orar. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença neste momento. Pai, nos ensina a obedecer à Tua voz, mesmo quando nós não entendemos. Senhor, assim como Pedro, Pai, que nós possamos, Senhor, confiar em Ti, mesmo quando tudo parece vazio, Senhor, que nós venhamos escolher obedecer à Tua voz. Senhor, tira de nós todo o egoísmo, nos ensina, Senhor, a viver o Teu propósito. Transforma, Senhor, o nosso coração, que nós não venhamos viver de aparência, mas de verdade contigo. Senhor, guarda-nos, Senhor, nos protege, guia os nossos passos, os nossos caminhos. Senhor, nós entregamos, Senhor, a nossa vida nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém, inscreva-se no canal Um Tempo Diário com Deus e caminhe comigo todos os dias na presença do Senhor, lendo a Bíblia em um ano. Deus te abençoe.